caso da Vitória. Não tem como eu passar por aqui e não comentar sobre esse caso. Porque esse caso foi um caso que mexeu com o Brasil, é um caso que a gente tá vendo aí notícias direto sobre esse caso da Vitória, né, do que aconteceu com ela, da violência. E de todas as maneiras esse caso, eu acho que ele mexe com a gente. Não só com a sociedade, mas principalmente com as mulheres. Mulheres que já passaram por isso, mulheres que passam por isso. E dificilmente você vai encontrar uma mulher que te relate ou que nunca relate, que nunca passou por nenhum tipo de assédio. É raro, é raro. Eu até hoje não conheci nenhuma que simplesmente fala, não, eu nunca passei por nada disso. Eu nunca tive medo de andar na rua sozinha, às vezes de noite, nunca tive medo. Super seguro. Talvez essa pessoa não more aqui no Brasil. Se ela mora aqui no Brasil, dificilmente ela vai andar tranquilamente pelas ruas sem ter medo. Mas enfim, vamos falar sobre esse caso, deixa eu me apresentar. Oi gente, eu sou a Carol, eu sou formada em História. Esse canal aqui era para ser um canal de história, mas esse canal tá mudando de acordo comigo, porque eu também estou mudando. Então é normal que a gente passe por essas mudanças. E sim, eu falo sobre política, eu trago temas da história, temas da atualidade e temas que eu acho que é importante nós como sociedade discutirmos. Enfim, então vamos aqui conversar sobre esse caso hoje. O caso da Vitória. Enfim, a Vitória era uma menina de 17 anos de idade que estava iniciando a sua vida tranquilamente. E ela estava trabalhando num shopping, estava no período de experiência ainda. O pai dela costumava sempre buscar ela, porque ela saía tarde do shopping, saía às 10 horas da noite. Então o pai dela que sempre buscava ela. Mas numa fatídica quarta-feira, uma quarta-feira que antecede aí o carnaval, o carro do pai dela estava quebrado, né? O carro quebrou e ele não poderia ir buscar ela naquela quarta-feira. Ela então ligou pro seu ex-namorado, ligou para um atual ficante. Nenhum deles poderia ir buscar ela, nenhum deles, enfim. Então ela se obrigou a voltar sozinha, de ônibus. Já quando ela chega no ponto de ônibus, ela manda uma mensagem para a amiga, falando que estava com medo. Tinha dois homens naquele ponto. Então ela estava com medo, mas ela entrou no ônibus em segurança e estava tudo certo. Ao sair do ônibus, ela manda um áudio para essa amiga, relatando que dois caras passaram por ela num carro e mexeram com ela, né? Mexeram com ela e ela também ficou com medo. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Mas enfim. Então ela ficou com medo, mandou esse áudio pra amiga, ela estava, enfim, com muito medo. E esse foi o último áudio que ela mandou para sua amiga, porque depois disso ela não atendeu mais o celular e ela não foi mais vista. Ela foi encontrada alguns dias depois, na verdade 5 dias depois, numa zona rural, 5 quilômetros para frente da cidade dela, detalhe. Ela morava em Cajamar, de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, Cajamar. E ela foi encontrada 5 quilômetros depois da sua cidade, no mato. Ela sofreu vários tipos de violências das quais eu nem vou proferir aqui nesse vídeo. Mas, enfim, ela sofreu vários abusos, o cabelo dela foi cortado, falaram até que poderia ter sido o PCC que fez isso, porque ela... Enfim, parece que o ex-namorado dela
tal, já tinha uma passagem pela polícia, não sei se era do PCC, não entendi muito bem essa informação, mas já foi falado que isso não tem nada a ver com o PCC, já foi falado que, enfim, isso não tem nada a ver com o PCC. Vamos aí para uma parte histórica também, dessa questão da violência contra a mulher. Nós vivemos em um país onde, historicamente, as medidas protetivas, a lei, ela foi tardia, assim como a maioria das coisas aqui nesse país, né? Aconteceu tardiamente, né? Então, infelizmente, a gente precisou que Maria da Penha passasse por tudo aquilo que ela passou para hoje nós termos uma lei. Inclusive, detalhe, Maria da Penha foi lá para a ONU, onde a ONU pressionou a justiça brasileira a criar leis que criminalizassem o que já por si só é um crime, que é a violência. Mas aí precisou ter uma lei que punisse homens que agridem mulheres. Eu não sei vocês, mas na minha época, e acredito que hoje ainda assim, com a situação, as situações vêm mudando. Lentamente, aos poucos, gradualmente, as situações aqui nesse país vêm mudando. Não nesse país, nessa sociedade. Mas eu estudei em uma escola até a 8ª série, antiga 8ª série, que hoje é 9º ano, aonde era muito mais fácil chamar as meninas, a diretora, pelo menos daquela escola, achava muito mais fácil chamar as meninas, conversar com as meninas para falar como a gente deveria se portar, que tinha que tomar cuidado com as brincadeiras que a gente fazia, com a roupa que a gente usava, com isso, com aquilo, porque tudo podia chamar a atenção dos meninos. Então era muito mais fácil, é muito mais fácil você ensinar a mulher a como ela tem que se proteger, a como ela tem que se portar, do que você pegar um menino, um homem e pedir para ele se colocar no lugar dele e dizer que o mínimo é respeitar a mulher. O mínimo. É uma sociedade atrasada? É. É uma cultura completamente distorcida? É. É um machismo brutal? É. Mas durante alguns bons anos da minha vida, porque vai se fazendo um terror psicológico na cabeça da gente, né? Onde a gente realmente acha que a nossa roupa, que etc e tal, pode chamar atenção e pode ser um adendo pra gente acabar sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. Então, assim, bem triste, e passei inclusive recentemente por situações bem horríveis, assim, de machismo, de homem achar que, porque é mulher, porque, né, não, mas eu sou homem, né, mas eu sou homem, né, porque homem, né, homem é assim mesmo, né, não, Então, assim, é bem complicado, sabe? E aí, esse caso da Vitória vai tendo alguns desdobramentos, onde a gente vai vendo que aí o ex-namorado pode estar envolvido, já tem um suspeito, Michael, que inclusive era o dono do carro lá, né, que passou por ela, que está preso, e aí a polícia tá lá tentando pressionar ele para ele contar quem são os demais envolvidos, mas a polícia já tem alguns suspeitos aí, que são bem suspeitos, que é o ex-namorado dela, com o atual Daniel, o nome do ex é Gustavo. O pai dela, inclusive, foi tido como suspeito, mas aí já foi descartado que não tem nada a ver com a calça, né? Que o pai dela não tem nada a ver com isso. Mas assim, independente de quem são os suspeitos, independente do desfecho dessa história, tudo serve como, não como um alerta. Tudo serve como pra gente pegar e refletir. Que tá na hora de mudar. Que tá na hora das pessoas
tomarem consciência, da sociedade tomar consciência das medidas serem tomadas, e não só das medidas punitivas, mas da sociedade como no geral. Porque eu penso assim, gente, o quanto que eu sofri, o quanto que eu sofro, o quanto que a minha irmã já sofreu, o quanto que a minha mãe sofreu, a minha avó, né? E aí tudo que vem acontecendo e o terror psicológico, e a gente realmente precisa se manifestar. A gente realmente precisa se manifestar para que as coisas mudem, para que a sociedade mude. E que se a gente não fizer isso, se nós mulheres não nos unirmos e não falarmos o quanto isso incomoda, o quanto isso precisa ser mudado, as coisas não, infelizmente, não vão mudar. Esse caso da Vitória foi um, nós temos o caso da Eloá no passado, que aconteceu, e nós temos vários outros casos e vários relatos de mulheres, inclusive eu tenho um relato, e eu vou contar pra vocês aqui rapidamente. Acho que eu nunca contei isso aqui nesse canal, porque não vim ao caso, mas enfim. Eu tive um relacionamento de 4 anos, um relacionamento completamente abusivo, completamente tortuoso, cheio de idas e voltas. E na época também eu era muito nova, porque eu comecei a namorar com 14 para 15 anos, com este abençoado de Deus. Eu comecei a namorar com o abençoado, contra a vontade dos meus pais, porque eu era muito nova, eles não queriam, mas enfim, não tinha jeito, acabaram aceitando o namoro, etc e tal, e aí eu comecei a namorar. A minha mãe nunca aprovou esse relacionamento, chegou um tempo que nem meu pai mais aprovava esse relacionamento, né? Porque eles viam que tinha alguma coisa estranha ali, que aquilo não era legal, que aquilo não era saudável, que não era a pessoa ideal para mim. Lógico, eu, como qualquer adolescente, falei que eles estavam errados, que eles estavam completamente enganados e que ele era um príncipe encantado, era o homem da minha vida. Coitada, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Mas enfim. E aí, eu fui levando o relacionamento até que eu cheguei aos meus 18 anos de idade e eu dei um basta naquilo. Falei, não quero mais. Tive que me justificar horrores pra criatura, porque a criatura não tinha a capacidade de entender de que eu simplesmente não queria mais aquilo e que eu não era obrigada a ficar com alguém que eu não queria ficar. E ponto. Eu não sei qual que é a dificuldade que as pessoas têm em aceitar o final de um relacionamento. A pessoa não quer mais ficar contigo, ela é obrigada a isso? Não, então aceita. Mas ele, assim como muitas pessoas, tinha uma dificuldade enorme de aceitar o fim do relacionamento. E aí, mesmo eu dando um basta, mesmo falando que eu não queria, ele sabia a minha rotina, né? Lógico, ele conhecia a minha rotina. Sabia onde eu trabalhava, qual horário eu saía, qual horário eu começava. E aí vocês sabem o que é você estar andando na rua, tranquilamente, indo pro seu trabalho e a criatura aparecer na tua frente. Falando, não, volta, Carol, você está louca, você está enganada, volta, vamos conversar. E eu preciso pegar o ônibus, preciso ir pro trabalho, eu tenho um horário, saia, já falei que eu não quero mais. E ele, desesperado. Eu tinha medo. Gente, eu tinha medo, porque eu tenho 1,54 m, a criatura tinha 1,80 m pra mais, eu minúscula, pequenininha, sabe? E eu tinha medo, de verdade, eu tinha medo, muito medo. Aí, até que chegou um ponto de que, graças a Deus, Deus coloca pessoas boas na minha vida, então eu tinha colegas do trabalho, meninos, que ficavam comigo ali no ponto, onde depois que eu saía do trabalho, eu ficava ali naquele ponto esperando o ônibus, então eles ficavam comigo, eu entrava no ônibus, já sentava próximo ao motorista, né, tem testemunhas aqui, se algum crime aconteceu, saio gritando com uma doida, mas assim, como se fosse bem fácil, né, a gente vê cada relato aí de ônibus, que mesmo cheio de pessoas, ainda assim, os assédios acontecem. E ainda assim, as coisas terríveis acontecem. Mas assim, realmente, foi uma época da minha vida ali, onde eu temi pelo pior. Eu tinha medo.
Medo. Então eu saía do meu ponto de ônibus, eu tinha o meu pai ali para me buscar, mas assim, eu tinha essas pessoas de apoio. E eu fico pensando em mulheres que não têm. E se envolvem com esses doidos, achando que são os príncipes encantados da vida delas. Aí passa um tempo, os príncipes encantados vira sapo, vira ogro, começa a mostrar as garrinhas. E aí não conseguem sair desses relacionamentos, porque são pessoas extremamente doentias. Extremamente doentias. E a culpa é de quem? Talvez a culpa seja do pai e da mãe, que não educou direito para virar um homem decente. Talvez a culpa seja da sociedade, que é uma sociedade extremamente machista. Talvez realmente a pessoa precise de um tratamento psicológico, porque não é normal, não é normal. Aí depois dele, lógico, eu me envolvi, tive N relacionamentos depois, mas assim, nenhum deles me deu trabalho para terminar. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu entrei e saí tranquilamente de todos os relacionamentos, aí, né? Então, você vê como... Porque assim, depois a gente começa a se perguntar, será que a culpa é minha? Que além de tudo que acontece, a gente começa a se... Será que a culpa é minha? Aonde que eu errei? Né? Então, assim, e assim como eu tenho esse relato, outras pessoas têm outros relatos, e aí a gente começa a se questionar, será que a culpa é da vítima? Será que é a roupa que ela tá usando? Porque você é mulher, assim como eu, você já deve ter escutado da sua mãe. Ai, não sai com essa roupa. Não sai tal horário da noite porque é perigoso. Não sai com essa roupa porque vai chamar a atenção dos homens. Né? Não faz isso porque, né, pode acontecer alguma coisa. Se cuida porque você é menina, porque você é mulher, então você tem que se proteger assim, então você tem que se proteger assado. E lá volta o que eu falei no início do vídeo. É muito mais fácil ensinar para a mulher a como ela tem que se proteger, a como ela tem que se portar, a como ela tem que se vestir, do que ensinar para os homens que eles têm que respeitar. Tem uma banda que é muito boa que se chama Mulamba. É uma banda feminina onde tem várias músicas, é uma qualidade musical muito boa para vocês escutarem, né? E para vocês prestarem atenção nas letras, porque realmente retrata toda essa sociedade machista em que a gente vive, né? E aí vem pessoas aqui e me criam, porque é feminista, porque é isso, porque... Gente, vocês não acham que a sociedade precisa mudar? Você acha que esse caso que aconteceu com a Vitória é normal? O que ela retrata nas mensagens? Não é ali, via de fatos, o que aconteceu, porque aí falam que ela provocou o ex, que não sei o que, blá blá blá, etc e tal. Nada justifica a violência. Nada justifica a violência. E essas mensagens, esse áudio que foi mandado pra amiga, diz muito, diz tudo, na verdade, sobre a sociedade em que a gente vive. E sobre que mudanças precisam ser feitas. E quando a gente pensa que a sociedade está mudando, que a sociedade está evoluindo, acontece esse tipo de caso para mostrar pra gente que, infelizmente, não. Infelizmente, não. Aí a gente tem a esperança de que não, mas as novas gerações estão... Nossa, mas é uma mudança lenta, muito lenta. Se está acontecendo uma mudança, ela está muito lenta. Porque enquanto existirem homens violentos, enquanto existirem feminicídios, enquanto existirem esses tipos de doidos aqui, como o meu ex, que eu relatei pra vocês, e como muitos outros, não, a sociedade não tá mudando. Infelizmente, se tem uma mudança acontecendo, tá muito lenta. Muito lenta. Então, é isso, pessoal. Esse caso ainda tá tendo muitos desdobramentos. Como eu falei pra vocês, já tem um suspeito que a justiça pegou, que era o dono do carro. Lógico, a gente vai acompanhando tudo isso. Mas é esse o recado que eu queria deixar pra vocês. É isso que eu queria passar por aqui. Se você, mulher, já passou por algum tipo de violência, se você, homem, conhece alguma mulher que já passou por isso, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo,
para que sim a nossa sociedade continue debatendo, discutindo sobre esses casos e a mudança possa acontecer de verdade. Porque enquanto a gente não se unir, enquanto a gente não for à frente, infelizmente a mudança ela vai ser cada vez mais lenta, cada vez mais difícil. E cada vez mais a gente vai tendo casos e casos desse tipo, desse nível. E, enfim, é isso. Até o próximo vídeo, que não vai demorar muito para acontecer, porque sim, vou trazer mais vídeos aqui para esse canal. E, enfim, até o próximo vídeo.